O dilúvio não foi apenas uma punição severa contra a maldade humana. Foi o dia em que Deus proibiu dois seres específicos de atravessar a porta da arca. Tente imaginar a cena agora mesmo. O céu carregado com uma chuva que cai como lâminas frias sobre a pele. No meio da tempestade, dois seres colossais surgem da água negra, lutando contra o peso do oceano que começa a subir sob seus pés. Você ouve o som dos punhos pesados batendo contra a madeira reforçada com piche da arca. É um som seco e desesperado de quem sabe que o período de tolerância finalmente terminou. Enquanto Noé e sua família permanecem em silêncio absoluto lá dentro, esses dois seres arranham o casco, tentando encontrar qualquer brecha ou ponto fraco. Mas a arca está selada. Não por mãos humanas, mas por uma luz divina impenetrável que serve como a fronteira final entre a vida e o abismo. Para essas criaturas, o veredito já foi dado pelo Criador. Elas não seriam salvas, elas seriam permanentemente apagadas da criação. A maioria de nós cresceu ouvindo que a arca foi feita apenas para salvar. Mas a verdade que os registros antigos escondem é que ela também foi projetada para excluir. Ela funcionou como o limite insuperável para algo que não poderia, sob hipótese alguma, chegar ao novo mundo. O que estava perecendo do lado de fora não era apenas maldade comum, mas uma corrupção que havia quebrado a ordem natural das coisas. Neste vídeo, vamos descobrir quem eram esses dois seres proibidos e por que sua existência se tornou intolerável para o Criador. Vamos desenterrar segredos que foram suavizados por séculos para entender o que realmente foi enterrado sob quilômetros de água escura. Se dois seres foram barrados ali, a pergunta é simples: o que já estava errado no mundo antes da primeira gota cair? Para descobrir, precisamos investigar o que aconteceu em Gênesis 6. Todo mundo acha que conhece a história do dilúvio, aquela narrativa clássica de um barco de madeira salvando casais de animais da chuva pesada. Mas Gênesis 6 muda completamente o clima da história e deixa uma pergunta perturbadora no ar. A maioria de nós cresceu ouvindo que o dilúvio foi apenas a resposta divina contra a maldade humana. Mas se você olhar com atenção para os registros mais antigos, vai perceber que a história que contaram para você está incompleta. Nós fomos condicionados a pensar apenas em termos de comportamento moral, mas o texto bíblico usa uma expressão que soa como um alerta de segurança máxima. Ele afirma de forma seca e direta que toda a carne havia se corrompido sobre a terra. Pense bem nessa escolha de palavras. O relato não diz apenas que os pensamentos eram maus. Ele foca na integridade de tudo o que respirava. Isso sugere que a ordem natural das coisas havia sido quebrada de um jeito que os registros tradicionais raramente explicam com a gravidade necessária. Se o Criador tomou a decisão radical de apagar dois tipos específicos de seres da face da terra e selar a porta da arca por fora, é porque o problema era muito mais profundo do que uma simples crise de violência. Algo havia invadido a criação original. Seres que não pertenciam ao nosso mundo cruzaram uma fronteira proibida e iniciaram um processo de transgressão que atingiu cada canto da existência terrestre. O mundo antediluviano estava sendo literalmente redesenhado por uma violação sobrenatural que transformou a Terra em um cenário de caos que o Criador se recusou a levar adiante. Muitos acreditam que o dilúvio foi um ato de raiva, mas para um investigador do mundo antigo, as pistas sugerem que foi uma operação de contenção de algo que fugiu ao controle humano. O mundo não estava apenas pecando,
Ele estava sendo corrompido por uma mistura que jamais deveria ter acontecido na carne. Para entendermos por que esses dois seres foram terminantemente barrados da salvação, precisamos primeiro desmascarar quem iniciou esse colapso. Se o texto fala de uma corrupção que atingiu toda a carne, então, quem eram afinal esses filhos de Deus? Gênesis 6 não começa com chuva. Começa com uma frase estranha: os filhos de Deus. Para entender por que dois seres foram apagados da história, você precisa fixar os olhos neste exato momento. A maioria de nós focamos apenas no castigo das águas, mas a investigação real começa na invasão. O texto bíblico sugere que seres chamados de Beni Elohim cruzaram uma fronteira que nunca deveria ter sido tocada. Alguns entendem que esses filhos de Deus não eram meros homens piedosos. Eram seres celestiais que abandonaram seu lugar de habitação original para se materializar no mundo terreno. Isso abre o nosso primeiro enigma. Quem eram, afinal, esses filhos de Deus? Eles não vieram como mensageiros ou servos do Criador. Eles agiram como invasores da ordem natural estabelecida no Éden. Eles olharam para as filhas dos homens e as tomaram de uma forma que violava o limite entre o espiritual e o material. Imagine a tensão silenciosa que tomou o mundo antigo. O céu e a terra, que deveriam ser dimensões distintas e harmônicas, subitamente sofreram uma mistura proibida. Não foi um romance, foi uma ruptura dimensional. Foi o que alguns chamam de a primeira grande violação da criação. Dessa união antinatural nasceu o primeiro tipo de ser que este dossiê prometeu revelar. O texto sagrado dá a eles um nome que atravessou milênios carregado de um peso sombrio: os Nefilins. Algumas traduções entendem esse termo como os derrubadores ou aqueles que caíram sobre a terra. Mas eles eram muito mais do que um nome em um livro antigo. Eles eram o resultado de algo que não pertencia plenamente a lugar nenhum. Não eram totalmente do céu, nem totalmente da terra. Eles eram seres do caos, uma anomalia que o Criador nunca planejou ver caminhando sobre o solo sagrado. A imagem desses seres é de uma ameaça constante e visceral. Eles eram fisicamente imponentes, dotados de uma força sobre-humana que nenhum guerreiro comum poderia enfrentar. Pense neles como o primeiro erro que estragou a carne da criação. Eles não eram apenas pessoas grandes em uma história de lenda. Eles representavam uma quebra na integridade de toda a carne. Existe uma pista fascinante no hebraico que muitos ignoram. A pequena palavra gam, no verso 3, traz uma carga assustadora. Ela implica que algo que não deveria ser físico havia se tornado carne de forma ilícita. Algo que pertencia ao reino invisível agora ocupava espaço, respirava o nosso ar e deixava pegadas profundas na terra. A barreira de segurança da nossa realidade tinha sido estraçalhada. Sob o domínio desses híbridos, o mundo se transformou em um lugar de medo. A Bíblia descreve a fama desses seres como sinônimo de terror e não de heroísmo. Os Nefilins encheram a terra de violência e perverteram cada milímetro do projeto que Deus havia desenhado com amor. A existência deles não foi um detalhe menor no relato do dilúvio. Foi a causa principal da decisão de Deus de aplicar um extermínio global. Eles eram uma mistura proibida. Eram seres para os quais não havia lugar na arca, porque sua própria essência era uma afronta ao Criador. Mas aqui a nossa investigação encontra o ponto mais inquietante de todos. O verso 4 de Gênesis 6 registra uma nota que faz qualquer investigador do mundo antigo estremecer. Havia nefilins na terra naqueles dias, e também depois. Por que esse também depois é tão perturbador? Ele abre um loop de perigo
que sugere que o problema não foi resolvido de uma vez por todas. Ele insinua que a corrupção tentou encontrar brechas, talvez através de linhagens ocultas ou novas incursões, mesmo após as águas subirem. Isso nos faz perceber que o dilúvio não foi apenas um ato de punição contra o mal. Foi uma operação de contenção contra algo que insistia em infectar a semente da humanidade. Enquanto o mundo se tornava um laboratório de anomalias, um único homem brilhava como o último vestígio do projeto original. Noé é descrito como um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Alguns estudiosos explicam que o termo usado aqui, Tamim, refere-se a alguém que estava completo em suas gerações. Ou seja, sua linhagem ainda não tinha sido contaminada pela mistura proibida que estava apagando o que restava do humano verdadeiro. Noé carregava o código puro necessário para o reinício. Por isso, ele foi o escolhido para entrar, enquanto os Nefilins foram terminantemente barrados. O veredito divino sobre esses seres foi implacável. Eles seriam apagados. Não por um ato de crueldade arbitrária, mas porque a existência deles tornava a promessa de redenção impossível de cumprir. Eles eram o veneno que Deus precisava deixar para trás se quisesse salvar o futuro. Na hora da tempestade, eles cercaram a arca. Mãos que podiam esmagar pedras bateram desesperadamente na madeira selada. Rugiram de fúria enquanto a luz divina repelia qualquer tentativa de invasão. Mas a porta, selada pela mão do próprio Criador, permaneceu fechada. O tempo de dominação dos híbridos acabou sob o peso esmagador do abismo. Se isso explica o primeiro ser proibido, e se a corrupção não tiver parado nos homens? Tem um detalhe repetido de forma quase obsessiva na ordem da arca, segundo a sua espécie. Já parou para pensar por que existe tanta insistência nessa frase curta? Se o objetivo era apenas salvar os animais, Noé saberia o que fazer. Mas quando olhamos para o texto original de Gênesis 6, percebemos que o Criador não estava apenas dando uma instrução. Ele estava estabelecendo um bloqueio biológico. 3 vezes, em apenas 2 versículos, Deus martela a mesma regra sobre as aves, o gado e cada réptil da terra. Para um investigador do mundo antigo, essa repetição é um sinal de alerta de segurança máxima. A Bíblia diz, de forma seca e direta, que toda a carne havia se corrompido sobre a terra. Isso sugere que o desvio que começou com os gigantes havia ultrapassado a fronteira dos homens e atingido o restante do mundo vivo. Se o Criador exigia que Noé levasse apenas o que era segundo a sua espécie, é porque o mundo lá fora estava infestado por seres que não se encaixavam em espécie nenhuma. Estamos falando do segundo ser que Deus proibiu de entrar na arca, as quimeras. Para entender a gravidade dessa ameaça, precisamos olhar para os fragmentos de tradições ampliadas que a história tentou apagar. Textos antigos, como os livros de Enoque e Jasher, trazem detalhes que Gênesis apenas resume em poucas palavras. O livro de Jasher, citado na própria Bíblia em Josué e Samuel, narra que os homens daquela época começaram a realizar misturas antinaturais entre os animais. Eles tomaram dos animais da terra e ensinaram a mistura de uma espécie com outra para provocar o Senhor. Isso nos leva a um cenário de terror biológico que a religião tradicional raramente comenta. O pecado antediluviano não era apenas moral, era uma violação do código da vida. Textos antigos sugerem que os anjos caídos e seus descendentes começaram a pecar contra as aves e contra os animais. Alguns entendem que isso não significa apenas maus tratos, mas a criação de híbridos impossíveis. Eram seres resultantes de experimentos proibidos, criaturas que mesclavam traços de espécies completamente diferentes, gerando abominações genéticas que Deus nunca planejou.
É aqui que os mitos que conhecemos hoje podem ser o eco de uma realidade muito mais sombria. Centauros, sereias e minotauros, figuras que a história moderna trata como fantasia literária, podem ser, na verdade, as memórias distorcidas desses monstros reais que vagavam pela Terra antes do dilúvio. Essas quimeras eram a personificação da desordem. Elas eram seres do caos, para os quais não havia instruções originais no plano divino. Imagine a tensão concreta que isso causava no mundo de Noé. O ecossistema estava sendo redesenhado de forma ilícita. A natureza, que deveria ser um espelho da perfeição divina, havia se tornado um laboratório de anomalias violentas. Essas criaturas híbridas não possuíam o fôlego de vida original. Elas eram um erro de sistema, um tumor que se espalhava por toda a carne. Noé, enquanto isso, lutava para manter a arca como um cofre biológico, um lugar onde apenas os arquivos originais e puros da vida seriam preservados. Deus não poderia permitir que esses seres atravessassem para o novo mundo. Levar apenas um desses híbridos para dentro da arca significaria contaminar o futuro de toda a biosfera planetária. A exclusão deles era uma medida sanitária desesperada para salvar o que restava da pureza da Terra. Por isso, a regra era absoluta. Apenas o que era segundo a sua espécie. Qualquer coisa que tivesse a marca da mistura proibida seria deixada para trás, para ser permanentemente deletada pela pressão das águas. Estes eram os dois grupos de seres que Deus decidiu apagar da criação. Os Nefilim, nascidos da mistura entre o céu e a terra, e as quimeras, nascidas da mistura antinatural entre as espécies. Ambos representavam o fim da humanidade e da vida como a conhecemos. No momento em que as nuvens se fecharam, a arca se tornou o único ponto no universo onde a ordem original ainda existia. Do lado de fora, o pânico tomou conta desses seres poderosos enquanto percebiam que o tempo de sua dominação havia chegado ao fim. Se existiam dois seres que não podiam atravessar, então, por que a porta foi selada pelo próprio Deus? Chega um momento em que o texto não deixa dúvida, a porta fecha, e não foi Noé. Gênesis 7,16 registra esse veredito com um cerimonial, e o Senhor fechou a porta. É um detalhe que muda completamente o clima da investigação. Noé passou décadas construindo a estrutura, usando ferramentas e força humana, mas ele não possuía a chave para o selo final. Naquele instante, a arca deixou de ser um canteiro de obras para se tornar uma fortaleza hermética, separando o que seria preservado do que seria permanentemente apagado. Imagine o silêncio absoluto que tomou o interior da embarcação logo após o batente. Lá dentro, o ar ficou denso, com o cheiro forte de madeira selada e piche. Noé e sua família estavam mergulhados em um breu que nenhuma fresta de luz conseguia penetrar, ouvindo apenas a respiração inquieta dos animais. Por fora, o mundo ainda via o sol e o céu azul, mas por dentro, o destino da criação já estava trancado. A pergunta que surge para qualquer investigador é direta: o que Deus estava impedindo de atravessar para o novo mundo? Se o objetivo fosse apenas punir a maldade humana, a porta poderia ter permanecido aberta até a primeira gota de chuva cair. No entanto, a insistência divina em selar a arca 7 dias antes do início do cataclismo sugere que havia algo lá fora que não poderia, sob hipótese alguma, contaminar o reinício da história. Estamos falando da exclusão deliberada daqueles dois seres que não possuíam o código da criação original. Os híbridos que haviam estragado a carne da terra. A arca não era neutra, ela funcionava como um limite intransponível para anomalias biológicas que o Criador decidiu deletar da existência física. Levar esses seres para dentro significaria transportar a própria fonte da corrupção para o futuro. Ao selar a porta por fora,
Deus impôs uma fronteira de segurança máxima. Não era apenas uma barreira contra a água que viria de cima, mas um bloqueio contra a invasão que viria de perto. Enquanto o piche ainda estava fresco na madeira, o tempo de graça expirava em silêncio absoluto. O registro de que Deus fechou a porta é o símbolo definitivo da exclusão do mal presente. Ninguém podia abrir o que o Criador havia decidido manter fechado. A tensão cresce quando percebemos o intervalo de 168 horas após o fechamento. 7 dias onde nada acontecia no céu, mas tudo mudava na terra. O riso dos que observavam do lado de fora começou a se transformar em um pressentimento sombrio. O ar ficou pesado, carregado com uma pressão espiritual que anunciava que a ordem natural estava prestes a ser restaurada através do extermínio do que era híbrido. Para Noé, o único som era o ranger da estrutura sob seu próprio peso e o silêncio mortal da espera. Mas para quem ficou do lado de fora, a arca selada tornou-se o espelho de sua própria sentença. Eles não viram apenas um barco, viram a confirmação de que haviam sido deixados para trás por uma decisão irrevogável do trono. A misericórdia havia se tornado uma proibição final. O pânico começou a subir muito antes das fontes do abismo estourarem. Aqueles que se consideravam deuses e governantes da terra perceberam que sua força sobre-humana era inútil contra uma madeira que Deus mesmo havia trancado. O desespero animal tomou conta das criaturas que a natureza não reconhecia mais como suas. A arca estava lá, imóvel, brilhando sob uma luz divina que repelia qualquer tentativa de entrada forçada. Foi o momento em que a zombaria morreu, e a fúria cega assumiu o controle, e então eles tentaram entrar. O céu fecha, o mar sobe, e a arca fica lá, longe, como se fosse o último andar de uma fortaleza inalcançável. As nuvens se fundem com o oceano em um turbilhão de chumbo e cinza. A chuva não cai. Ela golpeia a superfície como lâminas de vidro. O horizonte desaparece sob o peso de uma escuridão que parece viva. Embaixo, a terra estala. As fontes do abismo explodem em jatos de água negra, lançando fragmentos de rocha e lama para o alto com a força de vulcões. Não há mais solo, não há mais raízes. No centro desse caos, emergem os 2 seres colossais. Eles rasgam a crista das ondas com ombros largos e músculos que tensionam contra a correnteza. Eles não nadam. Eles conquistam o oceano com uma fúria animal. Seus rostos, iluminados por relâmpagos violetas, mostram algo que nunca deveria ter existido na luz do dia. Eles rugem contra o trovão, e o som de suas vozes corta o vento, abafando o pânico das multidões que já começam a sumir sob o espelho d'água. Ao longe, milhares de mãos batem na superfície, procurando algo onde segurar. Vozes humanas gritam nomes, imploram por misericórdia, mas o som é rapidamente triturado pelo rugido das águas profundas. Restam apenas eles. Os gigantes avançam em direção à estrutura de madeira escura. A arca repousa sobre as ondas como um caixão selado, brilhando sob uma luz divina que parece descer diretamente do trono. É uma luz que não aquece, ela separa. Ela delimita a fronteira entre o que respira e o que será apagado. Um dos seres alcança o casco. Suas mãos, capazes de esmagar pedra, cravam-se na madeira reforçada com piche. Ele tenta subir. Ele tenta forçar uma fresta. O som dos seus punhos batendo contra o cipreste é seco e rítmico, como um tambor de guerra ecoando no meio do extermínio. A arca treme, mas não cede 1 milímetro. O piche sob suas unhas é frio e impenetrável. Ele olha para cima, para a luz que coroa a embarcação, e tenta saltar.
Nesse instante, a barreira invisível se manifesta. A luz divina não é apenas brilho, é uma radiação espiritual que repele a presença do híbrido. Ele é lançado para trás, atingindo a água com o peso de uma montanha que desaba. O outro ser tenta circundar a embarcação, procurando a porta. Ele sabe onde ela está. Ele viu Noé trabalhando ali por décadas sob seu olhar de desdém. Mas a porta sumiu. No lugar da entrada, há apenas a continuidade gélida da madeira selada por uma mão que não era humana. O mar sobe mais. A arca começa a se elevar, afastando-se da superfície que agora é um cemitério líquido. Os dois seres ficam para trás. Eles tentam seguir a estrutura, batendo os braços contra ondas de 10 metros que agora dominam o mundo. Eles olham para a embarcação que se torna um ponto dourado no meio do abismo negro. A distância entre a salvação e a exclusão cresce a cada segundo. Eles percebem que a arca não está fugindo da água, ela está fugindo deles. O silêncio começa a vencer os gritos. As vozes que vinham de longe silenciam. As mãos que buscavam o casco afundam. Sobram apenas os dois, flutuando no vazio, enquanto a pressão do abismo puxa tudo o que é pesado para as profundezas. Eles rugem uma última vez, um som de fúria e perda que racha o ar, mas a arca já está em outra dimensão de segurança. Ela flutua sobre o julgamento, protegida pelo selo que ninguém na terra pode romper. As nuvens se fecham completamente sobre eles. A luz da arca desaparece no horizonte de tempestade. O mundo que eles governaram com punho de ferro agora é apenas água escura, fria e turbulenta. O tempo de dominação acabou. O tempo de existência física está sendo contado em respirações curtas e desesperadas. Eles sentem o peso do oceano sobre suas cabeças. Uma tampa de milhões de toneladas que Deus está colocando sobre sua história. Quando eles entendem que não há entrada, sobra só uma pergunta: o que Deus fez com aquilo que ele não deixou atravessar? A palavra certa não é afogados, é outra: apagados. Enquanto as águas subiam e o mundo que conhecemos desaparecia sob o rugido do oceano, um veredito gélido estava sendo executado contra tudo o que havia violado a ordem natural. Não se tratava apenas de uma catástrofe climática ou de uma punição contra a maldade moral comum. O que ocorreu com aqueles dois seres específicos foi uma exclusão definitiva da história. Ao analisarmos as pistas, o quadro torna-se inevitável. De um lado, os híbridos entre o céu e a terra, seres que não pertenciam plenamente a nenhuma dimensão. Do outro, as misturas proibidas entre as próprias espécies, abominações que a natureza não reconhecia. Para o Criador, permitir que essas anomalias continuassem existindo significaria levar o veneno da corrupção diretamente para o futuro da humanidade. Por esse motivo, eles foram terminantemente barrados e não atravessaram para o novo mundo. Imagine o silêncio absoluto que se seguiu à subida das águas sobre os picos mais altos. Não restaram vestígios de suas cidades, nem rastros de sua tecnologia ou de sua carne. Eles foram removidos da linha do tempo de nossa realidade física, como se nunca tivessem existido. A Bíblia e os registros antigos descrevem esse evento como uma limpeza profunda, uma operação para garantir que o reinício fosse livre de qualquer vestígio biológico que não fosse segundo a sua espécie. Muitos focam no castigo das águas, mas o verdadeiro peso está naquilo que Deus se recusou a preservar. A arca se elevou sobre o caos carregando apenas o código original da vida, enquanto aquelas criaturas, por mais poderosas que fossem, tornaram-se nada sob o peso do abismo. Eles foram apagados da criação, porque sua própria essência era uma afronta ao projeto divino. A sentença foi executada com precisão absoluta. Eles simplesmente não atravessaram para o novo mundo.
O tempo de dominação dos gigantes e das quimeras expirou no exato momento em que a mão de Deus selou a porta por fora, transformando a arca em uma fronteira intransponível. Se a história não é só sobre quem entrou, então a pergunta final é: para que a arca realmente serviu? Se dois seres foram excluídos de forma tão radical, então qual era a verdadeira função da arca? Agora dá para dizer sem rodeio: a arca não foi só um abrigo de madeira boiando na chuva. Ela foi a fronteira final entre o que Deus preservou e o que ele decidiu deletar permanentemente. O verdadeiro segredo do dilúvio é que o Criador não estava apenas mantendo Noé vivo. Ele estava selando um cofre biológico para garantir que a corrupção antiga não atravessasse para o novo mundo. A arca não salvou apenas, ela excluiu. O dilúvio foi, na verdade, uma operação de quarentena planetária de segurança máxima. Deus precisava isolar a semente humana pura de tudo o que havia sido contaminado pela invasão proibida do mundo invisível. Por isso, o foco central de toda a operação não foi apenas quem entrou, mas quem foi terminantemente proibido de passar por aquela porta que o próprio Deus selou por fora. Aqueles dois seres colossais que assombravam a terra, os híbridos que misturaram céu e terra e as abominações criadas entre espécies, representavam um erro de sistema que o Criador se recusou terminantemente a carregar adiante. Eles não foram apenas mortos pela força bruta das águas. Eles foram arrancados e removidos permanentemente da nossa linha do tempo física e espiritual. A palavra escrita na thumbnail é o veredito gélido que ecoa através dos séculos. Eles foram apagados. Deus não estava apenas castigando pecados morais comuns. Ele estava limpando cirurgicamente a carne da criação para que o futuro fosse livre dessa infecção biológica que ameaçava nos extinguir. E aqui está o detalhe final que muda tudo. O abismo que os engoliu não é apenas um lugar geográfico e fundo no mapa. Na linguagem mais antiga e sombria, o oceano funciona como a barreira de uma prisão espiritual, onde essa corrupção permanece enterrada viva sob milênios de pressão absoluta. A água que nos salvou do caos se tornou o cadeado eterno, que ninguém na terra consegue romper. Se Deus fechou uma porta uma vez, que porta a humanidade insiste em forçar hoje? A história do dilúvio ganha um peso diferente quando você percebe que aquela porta não foi apenas fechada. Ela foi selada como o veredito final contra tudo o que violava a ordem original. Aquela fronteira física entre a arca e o abismo marcou o apagamento planejado daqueles dois seres que o Criador se recusou terminantemente a levar adiante. Deus impôs um limite absoluto à mistura proibida, garantindo que o novo mundo surgisse isolado de uma corrupção que quase nos extinguiu. Hoje, ao olharmos para o oceano, a pergunta que resta é inquietante. O que acontece quando a humanidade decide novamente forçar os limites que foram trancados por uma mão divina no passado? Se esta investigação abriu seus olhos para o que as águas realmente ocultam, inscreva-se para continuar investigando esses mistérios bíblicos conosco. O mar permaneceu em silêncio absoluto por milênios. E o mundo que foi enterrado sob as águas ainda espera, no escuro, o fim do seu isolamento.